Eu quero ler com você o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. E eu queria compartilhar sobre devoção. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, na semana passada, nós lemos o verso 33, falava do reino de Deus e da sua justiça. E, entre outras coisas, significava essa expressão: a vontade de Deus, o governo de Deus, né, e a dependência da justiça de Deus e não da nossa, e não no sentido de ético, de coisa correta, mas no sentido de confiarmos que a cruz de Cristo, né, nos purifica de todo o pecado quando nós confessamos, nós a abraçamos. A palavra do Senhor diz que nós somos justificados em Cristo. Então, a nossa justiça não vem dos nossos atos, mas vem do ato de Cristo na cruz do Calvário, né? E buscar essa justiça é depender, né, de Deus o tempo todo como fonte graciosa de toda a bondade, de toda a retidão. A santificação é um processo que é levado adiante, né, e embora requeira a nossa cooperação, é levado adiante pelo poder de Deus agindo em nossas vidas, por meio do seu Espírito. E eu quero hoje ler os primeiros versos e esta advertência de Jesus aqui, a partir do verso 1 do capítulo 6 de Mateus, e pensar um pouquinho sobre a nossa devoção, tanto a pública quanto a privada, a particular, a reservada. Então vamos ler juntos aí, acompanha aí a leitura, Mateus capítulo 6, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém. A prática da esmola
da demonstração de compaixão e misericórdia em ajudar alguém financeiramente, materialmente, assim como a oração e também a prática do jejum, né, dessa atitude, dessa decisão de não se alimentar, né, daquilo que seria a sua rotina diária alimentar, preservar apenas durante um período, né, a ingestão de água, né, beber água, mas não se alimentar, a prática do jejum. Esses três elementos estavam dentro da religiosidade, da espiritualidade judaica, como pilares diários da devoção deles. Então, o que é um homem de devoção a Deus? O que é uma mulher de devoção a Deus? É uma mulher que dá esmolas, é um homem que dá esmolas, é um homem que ora e é um homem que jejua. Jesus não contesta essa prática, de modo que eu quero já então dizer que ela é uma boa prática para se observar. A gente precisa desenvolver a disciplina espiritual da oração, da contribuição, do jejum. E a disciplina é não uma penitência, um castigo, uma espécie de negociação, não é, de moeda de negociação com o favor divino. Eu tenho a impressão que para algumas pessoas parece ser assim, né? Elas pensam na oração, na esmola ou no jejum como uma forma de arrancar de Deus alguma coisa que Deus resiste, reluta em nos dar. Então, se Deus não está dando de boa vontade, vamos tirar o meio de oração, da esmola, do jejum, né? Mas a disciplina espiritual, essas três em particular, ela é uma disciplina para o exercício da vida cristã e da fé cristã, para que ela se desenvolva e entre forma. Exatamente como um exercício físico. O que um atleta faz? E Paulo diz isso: um atleta se submete a um treinamento rigoroso, se submete a uma rotina rigorosa, a exercícios físicos, de condicionamento físico. Mas qual é a finalidade disso? Não é a penitência. Ele está desenvolvendo uma espécie de resistência, de capacidade, para que quando ele estiver na arena, no campo da prova, quando ele estiver, de modo mais particular, dando um exemplo mais específico, na corrida e na maratona, ele tenha o seu melhor desempenho, ele seja capaz de cumprir a prova, e não apenas de cumprir a prova, mas de obter o melhor posicionamento. Quem sabe, então, de fato, a grande missão de todo atleta, de toda a equipe, obter o título, obter o primeiro lugar, o prêmio. Então, o exercício das disciplinas espirituais, eles não são uma negociação com Deus, mas um exercício que a gente acolhe e abraça na busca de uma devoção, de uma vida cristã, de uma espiritualidade ou de uma fé saudável, robusta, sadia, para que a gente possa ter o melhor desempenho possível diante das provas, diante das lutas. Certa vez, os discípulos, vivendo uma experiência de fracasso, por não conseguirem ajudar uma família, né, cujo filho estava lá, né, oprimido por demônios, e aí a família recorre a Jesus, dizendo: seus discípulos não conseguiram resolver esse problema. E Jesus expulsa o espírito, né, imundo, o demônio. E aí depois eles ficam constantemente perguntando: Senhor, por que a gente não conseguiu? Você lembra desse texto, dessa passagem? Há uma resposta ali de Jesus. Qual é a resposta que ele dá? O jejum e oração. Sem entrar no mérito, né, do amplo significado nessas expressões, mas fica muito evidente, né, logo de cara com essa leitura que a gente faz, de que existem dimensões da vida em que requer mais esforço da gente. Uma coisa é correr uma prova de 100 metros, outra coisa é correr uma meia maratona, outra coisa é correr uma maratona. Preparo físico diferente, exigência física diferente. Na vida espiritual, na caminhada com Deus, há dimensões, né, dessa experiência de devoção e de vida cristã que requer mais da gente do que em outros momentos. A gente chama de provação, né? Há momentos em que nós estamos passando por um período de prova. E a palavra do Senhor nos ensina que esse período de prova vem para desenvolver a perseverança. Essa perseverança, tendo a obra completa, fortalece a nossa fé. Lembra mais ou menos desse texto? Lembra do que diz a palavra? Na devoção judaica, o jejum
A oração e a esmola eram 3 pilares fundamentais. E aí, fechando então essa introdução, essa palavra de introdução, está aí alguma coisa para você pensar. Como é que anda a sua vida de contribuição, de serviço, de repartir, de ajudar, de socorrer, de abençoar pessoas materialmente? Como é que anda a sua vida de oração? Como é que anda a sua vida de jejum, de disciplina de jejum? Bom, mas olhando para esse texto longo que nós lemos, fica evidente que Jesus fala dessas coisas trazendo uma advertência. Verso 1 do capítulo que nós lemos. Qual é a advertência que ele dá lá? A gente tomar cuidado para que a gente não pratique, segundo os 3 pilares da devoção diária judaica, o quê? A nossa esmola, ou a nossa experiência de oração, ou o nosso jejum, de um modo a sermos vistos pelos homens, pelos outros. Nós também temos e experimentamos essas 2 dimensões de espiritualidade. Existe uma dimensão que é pública e existe uma dimensão que é reservada e privada. Aqui agora nós estamos vivendo uma dimensão pública. Nos reunimos juntos, oramos, cantamos, contribuímos, servimos na equipe de som, na recepção aqui atrás. Essa é a dimensão pública da fé. Ela é importante? É. A dimensão pública da fé, ela é um elemento fundamental da nossa caminhada com o Senhor. Deus gosta de caminhar com a comunidade, com mais gente junto. Embora Ele possa caminhar comigo individualmente, embora eu possa, às vezes, me sentir, ou de fato, literalmente me achar sozinho, abandonado, a Bíblia diz que eu jamais seria esquecido pelo Senhor. Amém? É bom lembrar disso, né? Com aquela expressão do profeta belíssima. Ele diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, se é que essa possibilidade... Olha, o exemplo é tipo assim, que coisa difícil de acontecer. A mãe esquecer de amamentar o filho. Mas ainda que isso possa acontecer, todavia eu não me esqueço de você. Mas, no entanto, Jesus disse que é quando 2 ou 3 se reúnem em nome dele, é que ele o quê? Está presente, está ali. Então, a salvação pode ser individual, mas a vida cristã é comunitária. A minha caminhada com Deus não vai longe, se eu quiser caminhar isolado. Se eu achar que eu posso desprezar o poder da comunidade reunida, em adoração, em torno de um estudo bíblico. Este é um equívoco, um erro muito grande. E eu acho que é um erro e equívoco muito grande dos nossos dias, mais do que em qualquer outra época, porque os nossos dias providenciaram recursos ótimos para que a gente possa preterir facilmente da experiência da comunidade. É ou não é? Há melhores pregadores do que eu na internet. Imagino que você vir aqui, eu estava dizendo para algumas pessoas que dizem, a igreja me ama muito, porque ela vai lá me ouvir domingo após domingo. É muito amor. Há melhores músicos do que os nossos na internet. Há performances de culto que são extraordinárias. A gente chega aqui domingo de manhã e os nossos músicos estão tocando, cantando, né? E foi tão inspirativo, né? Mas há lugares em que tem, né, uma orquestra, há lugares em que tem efeitos de luz, né? E toda uma atmosfera, um alto investimento, inclusive tecnológico. E essas coisas são importantes e elas nos impressionam. Não são coisas ruins. A gente não pode preterir dessa experiência da comunidade, mas imagina se a gente fica só pela... Bom, então vou assistir, né, o pregador e a banda tal pela internet, porque está muito superior ao que eu tenho hoje na realidade do meu dia a dia. Mas não dá, né? Não há calor humano, não é isso? Então, não há dúvida de que existe uma dimensão pública, comunitária, que a gente não pode preterir dela. Mas existe uma outra dimensão, que é a dimensão privada. Da experiência, aqui nestes textos, usando a expressão de Jesus, da experiência em secreto com Deus, da experiência privada, reservada com Deus. E neste texto fica claro que Jesus está chamando a nossa atenção para essa outra experiência, a privada, a reservada.
e chamando a nossa atenção para que a experiência pública não ganhe um peso, um status, uma dimensão que seduza tanto o nosso coração a ponto da gente preterir, ao contrário da experiência privada, particular e reservada da devoção a Ele. Então, a gente se reúne como igreja e é necessário sentar juntos num pequeno grupo, sentar juntos num salão de culto, cantar e adorar, compartilhar uma visão junto, pensar, não é, no que vamos fazer juntos como igreja, nos nossos projetos como comunidade. Mas é imprescindível que essa experiência comunitária, né, não aconteça sem que antes dela, a gente também tenha, na mesma dimensão, diria de maneira ainda mais profunda, a dimensão privada e reservada da fé. Uma coisa não concorre com a outra. Mas eu tenho a impressão, olhando esse texto, que a pública depende muito mais da privada e da reservada. Muito bem, avançando um pouco na lógica dessas duas dimensões, o que é a dimensão pública? É uma dimensão comunitária. Ela é visível na comunidade. E porque ela é visível, ela pode ser avaliada, ela pode ser julgada. E porque ela é visível, ela pode ser avaliada e julgada, e há um grande peso que se põe sobre a performance estética. Gostei da música. Tocaram num bom tom. Gostei daquela voz. Que voz bonita. Nossa, ele canta muito bem. Olha, ela canta muito bem. Voz afinada. Nossa, olha a voz desse pregador. Que tá cara rachada. Nossa, né? Olha a roupa dele. Olha a roupa dela. Que bonito. Olha a decoração do púlpito. A pública é comunitária e por isso é tangível, visível e por isso também naturalmente avaliada e julgada. Não é que eu não queira. Não é que eu não queira prestar atenção na oração pública de alguém, mas quando alguém ora em voz alta, né, não sei se é assim com você, eu acho que sim. Né, algumas coisas involuntárias me vêm à mente. Primeiro assim, está orando baixo? Deixa eu tentar ouvir. Ou então, nossa, está orando muito alto. Não é isso? Ou então, nossa, esse irmão, né, olha que voz, né? Não é que eu queira, me vem à mente. E eu preciso fazer um exercício de me desligar desses elementos de avaliação estética, que primeiro momento surgem em meu coração e minha mente, para acompanhar o que está sendo dito. Mas é uma coisa que eu preciso fazer. Eu preciso me disciplinar. Né? Porque não importa se é alto ou se é baixo, se é a voz de locutor de rádio ou não. Está certo? O que importa é o conteúdo, o que importa é dizer amém o que está sendo dito, se está sendo dito de acordo com a palavra do Senhor. Mas não é assim. Não é? Olha aquele irmão pregando. Nossa, ele fala de um jeito, né? Ele parece um professor pregando. Olha aquele outro irmão pregando. Nossa, ele é pentecostal, olha o jeitão dele. A gente faz avaliações o tempo todo. Há um grande peso na performance estética. E Jesus chama a atenção disso aqui no texto. Só que ele faz a advertência, usando como uma espécie de mau exemplo a ser evitado, portanto, de que nos seus dias ele observou e detectou que essa performance estética estava sendo uma espécie de promover uma corrupção no coração, na motivação daqueles que oravam, daqueles que jejuavam e daqueles que esmolavam, de tal maneira que eles começaram a desejar e a ambicionar um status público por meio desses pilares da religiosidade ou da prática espiritual judaica, né? Então deixa eu dar minha esmola aqui e fazer propaganda dessa esmola que eu dei, porque todo mundo vai dizer, olha como ele é um homem bom, né, generoso. Deixa eu orar, e orar bonito, orar bonito, orar com as palavras que possam causar uma boa impressão no meu auditório, para que eles pensem assim, nossa, que oração poderosa, esse homem, essa mulher, né, é cheio do divino. Eles jejuam, transfiguram o rosto, e chegam, ei, estou jejuando. Né?
Por quê? Nossa, que homem santo. Nossa, que disciplina que ele tem. É santo, é santo. E Jesus está dizendo, cuidado para isso não acontecer. Cuidado para que nessa dimensão pública, que é comunitária, tangível, visível, né, que por isso é também avaliado e julgado, a gente sabe, a sua performance estética, de alguma forma, se corrompa. E as suas motivações não sejam, de fato, a devoção a Deus, a rendição a Deus, o testemunho de louvor a quem participa daquele momento. A dimensão privada é uma dimensão reservada e íntima. Portanto, ela não é visível, não é tangível. Ela não pode ser avaliada, porque eu não vi, você não viu. E ela não leva em conta nenhuma performance, nenhuma estética. Você já esteve numa reunião de igreja em que o dirigente convida a gente para estar de joelhos? Irmãos, eu quero convidar, vamos dobrar os joelhos e vamos orar. E essa é uma boa prática, não estou condenando. Aliás, a gente precisa dobrar mais os joelhos como comunidade, né? Pensando nisso. Mas aí você está lá e você não quer dobrar o joelho. Você está num ambiente, de repente você olha, você não está limpo, e você está com aquela roupa que você não queria sujar. Você começou a dobrar os olhos, né? Ou então você está realmente com uma dor enorme. Vou dar um exemplo hipotético, uma dor enorme do joelho, não vai dar. Ou na coluna, deu um mau jeito. Se eu dobrar agora a coluna, ninguém não levanto mais, eu só vou ajoelhar. E sai daqui na maca, né? Aí você fica, não vou me ajoelhar. Mas aí vem aquele pensamento assim, mas se alguém olhar para mim e não me ver ajoelhado, isso acontece com você, não? Ou só eu que tenho esses pensamentos impuros assim? Né? Fiquei, ajoelho no ajoelho, eu sou o pastor da igreja, todo mundo ajoelhou. Se eu não ajoelho, como é que fica esse negócio? O pastor não ajoelhou. Está vendo? Como é que fica, né? Na privada, no particular, no quarto reservado, ninguém viu. E não interessa a ninguém se eu ajoelhei, se eu estava sentado na cama, se eu estava deitado na cama, se eu estava prostrado completamente no chão deitado. Essa é a dimensão privada. Quando a dimensão pública ganha esta proporção ilustrada naquela imagem, o Senhor Jesus diz que a gente corre o risco de viver uma espiritualidade hipócrita, falsa. E muitas vezes essa é a nossa tentação. Desprezar e diminuir o que a gente faz no particular, no privado. E superdimensionar e valorizar o que a gente faz no público. E é como se Jesus estivesse denunciando isso aqui. Ele está dizendo, olha, a dimensão pública das orações, do jejum, da esmola de vocês, carece de uma sustentação mais consistente, carece de uma experiência anterior mais profunda de devoção a Deus, no privado e no particular. E aí ele vira para o seu discípulo, que não seja assim entre vocês. Não é? Quando a espiritualidade pública fica sem a espiritualidade do privado, os nossos motivos são corrompidos, o Senhor chama a gente de hipócrita, e a nossa recompensa é aquela que vem dos homens. Dos homens. Mas Ele convida a gente a viver uma espiritualidade equilibrada, em que o privado dê sustentação ao público. Que o privado dê sustentação ao público. Bom, a pergunta retórica, que você não precisa responder em público, é essa. Como é que está a dimensão privada da sua vida com Deus? O quanto você compartilha, oferta, contribui, sem fazer alardes, sem se importar com reconhecimento, sem desejar ser aplaudido ou reconhecido. O quanto você tem vida com Deus, e aí falando de um modo geral, de oração, de jejum, o quanto você tem uma vida de devoção, de invocação, de rendição e de consagração a Deus, sem levar em conta, né, se as pessoas sabem ou não sabem disso.
sem ficar ressentido, porque ninguém notou isso. Eu acho que uma das grandes razões para a gente, às vezes, valorizar o público são, entre outras, a nossa, por exemplo, carência de aprovação, de reconhecimento de valor, não é? Porque isso parece que para nós é forte no público. Eu cantei, eu preguei, eu trabalhei, eu servi, eu fiz tal coisa, e a comunidade disse: uau, olha que coisa incrível você fez, né? E aplaude, e dá um tapa nas costas, né? E menciona o nosso nome. Esses dias eu conversava com um amigo, e aí ele estava compartilhando que ele teve um encontro com um outro pastor, e os dois estavam conversando, compartilhando. Um problema. Eu sabia o problema, eu estava junto com esse amigo orando, e a gente conversando sobre isso. Ele disse: rapaz, estava com fulano conversando. E sabe o que ele disse de você? E ele disse tal coisa de você. E ele citou que um outro pastor, né, tinha dito a meu respeito, um elogio. Gente, aquilo conquistou meu coração. Eu disse: uau! Né? Por que conquistou meu coração assim? Por que eu me senti vaidoso? Por que brotou um certo orgulho de satisfação pessoal? Porque alguém me notou. E quando alguém me notou, ou notou uma qualidade minha, né, no particular, eu não sabia. Mas quando veio a público através desse meu amigo, né, o que aconteceu? A minha autoestima, ó, lá em cima. É isso mesmo, eu sou isso tudo. E um pouco mais. Jesus disse que essa espiritualidade pública, sem a dimensão do privada, né, ela é uma hipocrisia. Ela é falsa, ela é inconsistente, ela é incoerente, ela é perversa, ela é maligna, ela não vem de Deus, não tem a aprovação de Deus. Mas por quê? Porque a gente gosta, a gente procura isso o tempo todo. E é como se Jesus dissesse: se há uma aprovação a ser buscada e procurada, se há uma aprovação que você deve valorizar, é a de Deus. Por isso ele diz: o seu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Você quer reconhecimento? Que seja de Deus. Você quer aprovação? Você quer ser valorizado? Que seja de Deus. Isso me faz pensar onde a gente assenta a nossa identidade. Se a gente assenta a nossa identidade na performance, no que dizem da gente, a gente se torna escravo dessa espiritualidade pública, superficial, vaidosa, efêmera. E a cura para isso é darmos a devida dimensão e valor a essa espiritualidade do particular, do privado, do dia a dia, do reservado. Ninguém está olhando, mas você está lá cantando, afinado ou não. Ninguém está olhando, mas você está lá pensando como é que você pode contribuir e ajudar. Ninguém está olhando e você está orando. E está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor abençoa a minha igreja. O Senhor abençoa a minha família. Abençoa. E você está investindo tempo nisso de oração. Às vezes a gente se reúne como igreja para fazer uma vigília de oração, não é? E é tão bom, às vezes, reunir a igreja por um período longo de oração. Amém? Isso é uma coisa boa que a gente pode fazer junto como igreja. Mas, gente, faz sentido nenhum. Nenhum, absolutamente nenhum. Se a gente vem junto, se reúne da meia-noite às 6 da manhã e não traz como repertório anterior a essa experiência, como pano de fundo, a nossa própria experiência de vigília e oração. Qual o sentido de a gente virar uma madrugada inteira orando, em público, na comunidade, para dizermos uns para os outros: olha como nossa comunidade é santa, de homens e mulheres consagrados, essa igreja passou da meia-noite às 6 da manhã reunida orando. Mas se eu não oro, no meu dia a dia, isso não tem nenhum efeito, a não ser para a vaidade da gente, como comunidade. Faz de conta que a gente é santo, como comunidade. Viramos uma madrugada orando. Mas, desculpe, quantas vezes, individualmente, você virou a tua madrugada orando? Quantas vezes você entrou por uma noite inteira e disse: Senhor, eu não vou dormir.
Eu vou fazer como Jesus. Vou passar a noite orando. Me derramando diante do Senhor. Lendo as Escrituras. Ouvindo um louvor. E aí eu quero avançar então. Que quando a gente encontra esse equilíbrio, a gente tem motivos mais legítimos. A gente vive uma vida mais autêntica. E a gente tem de Deus essa recompensa, esse reconhecimento. A gente precisa encontrar equilíbrio entre o público e o privado. No público, a gente dá testemunho. No público, a gente anuncia como comunidade quem Deus é para nós e o que Ele está fazendo para a comunidade à nossa volta. Mas isso só faz sentido, esse testemunho só faz sentido no público, se no privado há relacionamento em profundidade com Deus. Deixa eu mostrar uma coisa a você no livro de Atos. Abra sua Bíblia aí. Você sabe lá no capítulo 4 de Atos que os apóstolos Pedro e João, quando foram ao templo lá na hora da oração, uma das horas, eles oravam 3 vezes ao dia, mas um desses horários, eles estão lá e eles curam um sujeito que está lá na mendicância, um aleijado. E eles têm que prestar conta disso. Capítulo 4 registra que eles foram chamados, né, para prestar conta do que fizeram. Aí, olha o que diz o versículo 13. Você achou? Leia aí alguém para mim, por favor. Minha versão diz que eles haviam estado com Jesus, companheiro, caminhado, né? Conheciam Jesus. Lucas, que a gente considera o autor de Atos, vai avançar nessa narrativa e vai terminar falando no versículo 32 que da multidão dos que creram, humanamente o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Aí o verso 33 diz o quê? Com grande poder. Os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Pensando aí, então, nesses termos de fé pública e fé privada, e espiritualidade que eu pratico, exercícios espirituais, né, que a gente desenvolve como comunidade junto, e aquela espiritualidade que eu desenvolvo no privado. Essa é que precisa sustentar o que a gente faz em público. Essa vem primeiro. Esta é fundamental. A pública, ela é também importante nesse exercício de aprendermos uns com os outros, de edificarmos uns aos outros, de compartilharmos dons, de encorajar, e como um testemunho. Mas isso só acontece quando a gente traz para a experiência do público uma experiência do privado. Se a gente vem para o público sem a experiência do privado, eu venho com as preocupações da estética, da performance, da aprovação, dos likes. Quantos likes eu terei? Se eu fizer desse jeito, se eu fizer daquele jeito. Mas quando você traz consigo a experiência do privado, os likes até contam. De vez em quando, né, eles dão uma revitalizada no teu ânimo, porque você sente que está tendo como feedback daquela comunidade, né, uma aprovação, uma parceria. Enfim, é bom. Mas isso só faz sentido quando, no privado, a gente está desenvolvendo uma relação profunda com Deus. E aí, eu estou lendo esse texto de Atos para fechar essa palavra, e a gente tem um tempo de oração para dizer que essa é a razão do poder do testemunho dos apóstolos. Por que eles davam testemunhos com poder? Porque as autoridades reconhecem que aquela ousadia, aquela coragem vinham da onde? De uma experiência anterior que eles tiveram com quem? Com Jesus. Eles haviam estado com Jesus. Sabe qual é o meu e o seu problema às vezes? A gente tem estado muito pouco com Jesus. Por isso o meu tropeço nos meus pecados.
Por isso, às vezes, a minha velha natureza me domina mais do que a minha nova natureza em Cristo. Por isso que, às vezes, a minha e a sua vida parece uma vida destituída de poder e de virtude espiritual. Por isso que, às vezes, a gente vê a propaganda de uma comunidade vizinha que, do ponto de vista estético, está assim, fazendo um grande movimento de marketing, a gente se sente atraído por ela, né? Oh, vou para lá. Vou para lá, vou para lá, vou para lá, vou para lá. Por quê? Porque o público é impressionante, gente. O estético é impressionante. A todos nós. Não é? Mas não ao Senhor. Do Velho ao Novo Testamento, o princípio permanece inalterado. Porque Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo, amém? Então, na hora de ungir um rei, o Senhor fala: não se impressione com a aparência, porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. E aí vem para o Novo Testamento, Jesus diz: não faça da experiência pública o grande momento da sua vida, da sua semana. Faça da experiência privada o seu grande momento com Deus. Porque quando você for para a experiência pública, você leva uma experiência real. Quando você cantar, não é coreografia. Quando você falar, não é coreografia. É testemunho vivo de alguém que esteve com Jesus, que esteve com Deus, no privado, e que por Ele foi visto, e que por Ele será recompensado. Mais do que vocês que estão aí sentados, alguns mais também do que outros, né? Eu vivo, né, uma dimensão muito pública da minha vida, porque quando sou pastor, eu pego o microfone, né? E é impressionante como é poderoso, né? A gente sentir assim que foi uma classe de aula, temos professores aqui, né? Músicos, né? Essa sensação de que esse é um momento importante, né? De que a gente está fazendo ali no público, né? Faz grande diferença. E a gente até que deixa a igreja por causa disso, sabia? Por que você não está indo à igreja? Não, porque estive lá, não reconheceram o meu valor. Mas como assim? Me conta essa história. Não, porque nunca me convidaram para cantar, sabe? Nunca me convidaram para pregar, sabe? Nunca me convidaram para ser professor, sabe? Sim, mas não tem outras coisas que você possa fazer sem que seja público? Como é poderoso o público. Como é sedutor a experiência da comunidade em público. Mas essa manhã eu quero fechar dizendo o seguinte: há no meu coração assim, muitos desejos e sonhos, e no próximo domingo a gente vai falar sobre eles, para esse ano, para a igreja. Vou ter assim com a cabeça cheia de coisas, cheia de ideias. E eu preciso que você diga assim: pastor, o senhor está viajando. Não é bem por aí. Mas uma delas é esse convite singelo nessa manhã. Eu quero convidar você a aprofundar a tua vida com Deus no privado. Porque o poder da dimensão pública da nossa reunião está em tuas mãos. Está nas nossas mãos. O poder do testemunho público de uma igreja está nas mãos da igreja. De uma igreja de homens e mulheres que tem encontros com Jesus todos os dias. Encontros em que eles derramam o coração, em que ele ora, em que jejua, em que se devota, em que se consagra. E que, porque fez isso, trouxe para a experiência da comunidade essa experiência privada e particular. De modo que não é daqui para lá, mas é de lá para cá, e uma coisa alimenta a outra, né? Uma coisa precisa da outra. Mas eu quero convidar você, então, a fazermos de 2020 um ano marcante na nossa igreja, amém?
um ano melhor, um ano de crescimento, um ano de progresso, um ano de ampliar, né, os nossos projetos, as nossas ações, mas isso começa aonde? No privado. Começa comigo e você, talvez dedicando um tempo maior de oração. Começa comigo e você, aprendendo a ser mais generoso, a repartir, a contribuir. Começa comigo e você, né, pensando no jejum, nessa prática de dizer: Senhor, eu sou inteiramente para o Teu louvor e glória, quero viver para o Teu louvor e para a Tua glória o tempo todo, que a Tua honra é mais importante do que a de todo mundo, que o Teu aplauso, o Teu reconhecimento, que estar com o Senhor é mais precioso do que tudo. Amém? Que Deus renove em nossos corações a paixão por Ele. Que Deus renove em nossos corações o amor a Ele. Que Deus renove em nossos corações o desejo de uma experiência mais profunda com Deus. E que a comunidade seja uma extensão disso. Que o culto público da IBAE seja só uma extensão disso. De uma comunidade que ora, que se derrama, que se devota, que se consagra, que faz reparação, que não está conformada com aquilo que não está bom em si mesmo primeiro. Para que a gente possa, então, cada um de nós trazer a sua contribuição daquilo que Deus tem falado. Vamos orar? Fica de pé, vamos orar comigo. Ó Deus, bendito o Senhor, outra vez. Agora, então, nesse final já desse tempo de culto, nós queremos reconhecer o que o Senhor Jesus ensinou aqui. Que a nossa disciplina espiritual, que os nossos esforços de uma vida para o Teu louvor e glória, que a nossa vida com o Senhor seja uma vida profunda no dia a dia, a partir da experiência singela do nosso quarto. Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo em nós, pedimos, põe no nosso coração desejo do Senhor. Põe no nosso coração a ambição de uma vida de rendição ao Senhor. Ó Deus, livra-nos de cair na tentação da espiritualidade estética, pública, de acharmos que podemos ser uma igreja do Senhor poderosa, influente, impactante, porque compramos uma tecnologia, porque adquirimos instrumento, uma ferramenta, porque a nossa estética, a nossa aparência, ó Deus, está bem constituída, de modo que todo mundo se impressiona quando nos enxerga em público. Senhor, nós não queremos isso, ó Senhor, nós não queremos isso. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta em cada um de nós que aqui estamos e, por extensão, atinge aqueles que, mesmo não estando aqui nessa manhã, fazem parte da nossa comunidade, da nossa igreja. Que o Teu Espírito, ó Deus, que vai além das palavras, que Teu Espírito que não está confinado a um horário de culto, que Teu Espírito que não está confinado a um prédio onde a igreja está reunida, que Teu Espírito toque a todos dessa comunidade, dessa igreja, da IBAE. Com esse desejo de uma vida profunda com o Senhor, de amor e devoção ao Senhor, de rendição ao Senhor, de comunhão real e viva com o Senhor, nesse lugar secreto, onde a gente derrama a nossa alma e é visto pelo Senhor, onde a gente disciplina a nossa vida e é visto pelo Senhor, onde a gente aprende verdadeiramente a ser generoso, e isso é visto pelo Senhor. Ó Deus, Senhor, o Teu reconhecimento nos importa mais do que de qualquer outra pessoa. O que o Senhor pensa a nosso respeito importa mais do que a opinião de qualquer outro grande na terra, Senhor. Encontrar-se com o Senhor importa mais
do que qualquer outro encontro com algum outro grande dessa terra. Ah, Senhor, sabemos que é na reunião de 1, 2 ou 3, em devoção, que o Senhor está presente. Mas também aprendemos então nessa manhã que essa reunião de 1 ou 2 ou 3, onde o Senhor está presente, só faz sentido quando a gente traz antes dela uma experiência do privado, da devoção rendida ao Senhor. Oh Deus, nos ensina então, como igreja, a termos esses momentos de devoção e de consagração de vida, de modo melhor ainda este ano, que a nossa vida com o Senhor se aprofunde, e isso se reflita no nosso testemunho público, ó Deus, como igreja reunida. Ó Deus, nos ensina a orar, nos ensina a jejuar, nos ensina a contribuir, a repartir como convém. Nós oramos assim, e nós pedimos que seja assim, para louvor e glória do Teu nome.